Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um TalentoCast, esse podcast que traz pessoas incríveis pra gente bater um papo e você se inspirar também nos seus talentos, nos seus pontos fortes. E hoje, eu tô com uma convidada muito especial. Aí você pode falar, Aline, suas convidadas sempre são especiais. É verdade. Mas hoje eu tenho um carinho maior por ela, porque eu trouxe uma mentorada minha aqui, gente. Eu tô muito feliz por isso. E eu queria apresentar pra vocês uma pessoa incrível, que está fazendo um trabalho maravilhoso, que é a Ângela Carmo. Bem-vinda, Ângela! Muito obrigada, que alegria, que satisfação. Eu fico tão feliz, eu fiquei muito feliz, você sabe, né, por esse convite. Eu acho que é sempre engrandecedor, né? Um bate-papo, dividir, né, as nossas histórias, partilhar, sempre contribui para a gente e para quem assiste, né? Exatamente. E eu acho que o mais incrível da sua história, Ângela, é o seu processo de decisão de transição de carreira, que foi uma construção, né? Então você começou a se questionar, você foi buscar se fazia sentido, tomou a decisão, até tentou ver se realmente seria isso mesmo, tentou voltar, confirmar se era, de fato era o sentimento que você tinha e você talvez deveria ficar, viu que não era, e agora está ali voando solo. Mas eu vou deixar você contar tudo isso pra galera, porque você vai inspirar muita gente, eu tenho certeza. Ai, a história, assim, é peculiar, porém é muito comum, porque muitas, né, e aí eu falo no feminino, porque muitas mulheres que se tornaram mães, né, provavelmente se reconhecem no meu lugar, que é depois de ter um filho, né, e aí chega aquele momento de, bom, tá expirando a licença maternidade, né? Então você fica 24 horas com aquele bebê, né, recém-nascido, totalmente dependente de você, com muitas necessidades, e vai batendo o relógio de voltar para a sua vida anterior, para a sua realidade anterior, né? E o mercado de trabalho CLT, que era onde eu me encontrava, 8 horas, né? Fora o deslocamento. Então, a gente pode jogar aí quase 10 horas, né? Fora de casa. Aline, eu comecei a bugar a minha cabeça, né? Eu não tinha uma rede de apoio de família, né? Familiares, o que traz uma calma pro coração, quando se tem, né? Eu teria que deixá-la aos cuidados de pessoas estranhas. Fosse uma babá, fosse uma escolinha. Perfeito. E essa decisão, babá escolinha, também é outra coisa que... O que fazer? O que é melhor ou menos pior? Não sei, depende da ótica. Então, é muito difícil isso. E essa realidade que eu estava inserida naquele momento de deixar todo esse período, né, em tempo integral aos cuidados de uma pessoa estranha, uma bebezinha de 6 meses, que não estava ainda se alimentando, que só era, né, eu ainda amamento, ela tá fazendo hoje, inclusive, dia 14, 1 ano e 3 meses. Que linda. E ela, né, então, ela só mamava no peito. Até então, a conta não fechava para mim, Aline. Não fechava. Eu falava, cara, como que é isso? Como funciona esse jogo, afinal, para essas mulheres? Como que é isso na sociedade? É assim mesmo? E quando você estava trabalhando grávida, você já tinha essa indecisão, você já tinha esse questionamento ou ele veio depois que a Gabi nasceu? Então, veio depois. E talvez, sabe por quê? Primeiro porque tem a questão hormonal, que de fato, quando a criança nasce... O bicho pega. Aí, minha amiga, a parada é um boom mesmo, né? É uma explosão de hormônios e muitas coisas ali a nível cerebral modifica. Que eu fiz um estudo, gravei até uma live falando sobre as mudanças a nível cerebral, de estrutura mesmo, de tamanho físico, alteram uma mulher que está no pós-parto, vivendo puerpério. Isso é muito forte, é real, constatado. Tudo bem, existe essa questão no pós, né? Um pós-parto. Mas eu acho que além desse ponto, somou-se o fato de ainda era pandemia, em que tinha restrição para gestante trabalhar
fisicamente, presencialmente. Entendi. Então, eu trabalhei a minha gestação inteira Em casa. em casa, de casa. E funcionava super bem, porque no meu trabalho, tudo sistematizado, né? Eu era servidora pública. E o meu departamento é totalmente, né, ainda lá, sistematizado. Dá para fazer à distância. Então, eu não senti... Para mim, eu estava tão naquele lugar de... É possível executar dessa forma? Tá bom. Que eu acho que, no fundo, eu me iludi. Tá. De achar que depois eu pudesse continuar, permanecer nesse formato. Que eu poderia conversar lá, que poderia existir alguma abertura, alguma flexibilidade, porque na minha cabeça, tudo foi criação minha. Eu criei um mundo que fosse menos dolorido para mim naquele processo da licença maternidade. Tá bom. E aí, quando eu me deparei, né, com a volta efetiva, dia 15 de julho, fatídico dia, tinha conseguido uma babá. Olha, é só vivendo, não sei, mulheres, mães que puderem dividir isso, porque é importante pra gente se reconhecer umas nas outras. Sim. Eu sei que muitas não, e aqui não é um lugar para julgamento, não é para contar histórias e existem várias formas de se viver uma mesma situação, né? Porque tem mulheres que, poxa, não vem a hora de acabar a licença maternidade. Sim. Que, na verdade, fica contando nesse relógio para voltar. Pra voltar. Né? E tá tudo bem. Se aquilo é um ímpeto dela, e tá tudo bem. Para mim, não foi. Foi muito, muito difícil. E aí, chegou esse fatídico dia do dia 15 de julho. E eu voltei lá pro meu posto. Como se eu tivesse com 2 bolas de ferro amarradas no meu pé, em cada perna. Passo, doído, difícil, lento. Enfim, eu me deparei com uma realidade, uma chefia. Eu já tinha tentado conversar alguns dias antes. Pretendia, né, continuar essa conversa para ver se existia flexibilidade de meio período presencial e meio período de casa, ou de dias, pelo menos, né? Dias presenciais, dias de teletrabalho, tentando colocar o conceito de produtividade e não de horário fixo e rígido. E detalhe, que eu acho uma informação de utilidade pública. Eu comecei, porque eu sou advogada, né? De formação, e eu trabalhava lá na Secretaria de Negócios Jurídicos, né? E eu, nesse processo todo de tá dando uma pane, bugando na minha cabeça, eu comecei a estruturar um projeto de lei para apresentar para o prefeito do meu município, né, Barueri, para poder viabilizar um outro olhar para essas mulheres no meu lugar, porque eu não queria algo só para mim. Eu queria que essa visão fosse estendida. E, no fundo, esse é o meu plano, entendeu? De que quanto mais a gente despertar, né, para essa importância dessa mulher, que importância real, prática, não ideológica, não, família é tudo, e filhos, e vamos, né? Na prática. E na prática, como que funciona? Na prática, não funciona. Não Simples rola. assim, entendeu? E aí, eu fui fazer pesquisas. E tinha uma medida provisória à época, que tinha saído em maio do ano passado, né? E que previa essa flexibilidade de jornada de trabalho, né? E essa possibilidade de trabalho home office, dando a preferência para funcionários na medida do que ele exerce na prática. Também não dá, se a pessoa... Tem coisas que não são aplicáveis. A gente sabe. Que precisa da pessoa física ali, tipo, né? uma enfermeira, não rola. Não rola trabalhar à distância. Mas dentro das suas funções, existindo essa possibilidade e a pessoa estando pai ou mãe, não é só mulher, não. Para os pais também, esse olhar
de dar preferência para essas pessoas, abrir esse espaço para que elas executem na primeira infância, até 6 anos de idade, essa preferência para estarem mais perto dos seus filhos. Eu fiquei felicíssima, porque eu falei, poxa, já está tendo um despertar. Tem um movimento aí rolando. Um movimento, estão discutindo com efetividade essa questão social, né? Verificando que a juventude tá difícil, tá desafiadora demais. E estudos, não é achismo não, que mostram que é deficiência de pai e mãe, de estrutura familiar real, que só preocupa com o físico, né, a estrutura... O ter, né, o material, e o emocional está sucumbindo. Ponto. Por isso que a gente vê, né? Hoje a gente vê casos, né? Porque é a galera que tá vindo, né? Que tá virando, sei lá, pré-adolescente, adolescente hoje. Caso de ansiedade, caso de pico de ansiedade em crianças pequenas, assim, sabe? Tipo, Nossa, muito. você olha, meu, como uma criança, sei lá, 10 anos, até menos, 8 anos, tem uma crise de ansiedade, sabe? É muito maluco pensar nisso. Então, o que que passa, né? É exatamente isso que você trouxe. Eu acho que essa preocupação é de extrema importância. Porque, de fato, o ter sempre vai ser importante. O material é lógico. Você tem um filho, você quer dar o melhor para ele. É perfeito, tudo bem. Só que o melhor para ele não está só relacionado o material do tipo, a melhor escola, o melhor... Não é só isso. A melhor roupa. A melhor viagem. Exatamente. É o melhor afeto, sabe? Então, se você tem o melhor afeto, por isso que e eu acho muito importante, tem muitas pessoas que, né, têm oportunidade, eu já tive oportunidade, e sei que você também teve, de trabalhar com pessoas que têm uma carência financeira, né? São pessoas que, enfim, têm dificuldades financeiras, têm uma questão social um pouco mais complicada, e aí você vai lá nessas pessoas e você sempre volta alguém e comenta assim, nossa, mas como elas são felizes, né? E aí você fica, ué, mas não tem nada. Mas elas têm. Esse é o ponto. Que conceito é esse de tem tudo, tem nada? Como que funciona isso? Sim. Na prática. E aí, eu acredito profundamente que a gente só precisa um pouquinho de sensibilidade para olhar para trás, para nossa infância. A minha infância, por exemplo, né? Eu não vivi mar de rosas, mas absolutamente não vivi financeiramente falando, né? Então, assim, mas eu me lembro de momentos tão simples, mas o fato de estar a figura do pai, da mãe, e aí se tem, né, outros membros, irmãos, enfim... Junto, gente, isso é de uma importância, de um poder, de uma força mental, emocional, que dinheiro nenhum, que roupa nenhuma, que viagem nenhuma supre. E as pessoas estão cada vez mais se distanciando dessa fusão emocional, né? Fica na função. Agora, a fusão, essa conexão, não se tem, porque tá todo mundo muito ocupado. Muito ocupado, concordo. Que é a questão do tempo, né? A gente tem uma dor do tempo hoje. Eu acho que a dor do tempo sempre existiu, mas eu acho que hoje a dor do tempo, ela cada vez mais é potencializada. Porque todo mundo que você conversa, ai, tá corrido. Ai, nossa, tô numa correria. Ai, né? E acha bonito. E acha bonito. Acha que, tipo, né? Porque tá falando, não, mas eu tô super ocupado. Cara, se você está ocupado, você está sendo improdutivo, cara. Se você tá sem tempo. É improdutividade isso. Sabe por quê? Porque você tem que ter o tempo do nada. O ócio. O ócio. O ócio produtivo. Exatamente. Famoso. Sabe? Você tem que ter o tempo de... Cara, você tá fazendo nada. Ah, mas como assim? Não estou fazendo nada. Sabe? E aí você é o estranhão. Aí você vira o estranhão. Aí você fala, tipo, nossa, é preguiçoso. Exatamente. Virou a escória da sociedade aí. Essa pessoa não ajuda, por isso o país não vai pra frente, por gente como você, que exatamente. Ir à luta, né? Que não quer trabalhar 20 horas por dia e não sei o que, tem um burnout, né? Então a gente sabe como é que funciona, assim, sabe? Porque todo mundo acha que, infelizmente, isso é uma situação comum e ruim, conhece alguém que já teve alguma coisa por excesso de trabalho.
sabe? Infelizmente, essa é uma É uma realidade. realidade. É uma realidade. Isso quando não é você mesmo. No meu caso, sou eu mesmo. Tipo, sabe? Então, eu acho que pensar sobre isso é extremamente importante. E aí, Ângela, voltando para sua transição de carreira, quando você, né, decidiu sair, e aí você deu aquele clique do tipo, eu vou sair e eu vou ajudar as pessoas. Como é que foi essa questão de entender a maternidade, né, junto com a necessidade do autocuidado? Nossa, aí é um processo, óbvio, né? Tudo é um processo quando a gente vive uma quebra, né? Uhum. Porque é desconstruir. Você Para rompeu, construir, né? eu Tipo, rompi. Eu uhum. rompi. E aí tem toda uma questão de crenças, né? Ih, Até, aí vai. até a coisa de honrar pai e mãe, que a gente acha Isso. que tá desonrando, porque afinal de contas eles financiaram lá os meus estudos, minha Uhum. profissão, e para isso e aquilo. Então, assim, olha, é realmente um romper, né? E uma desconstrução. E Uhum. essa desconstrução é muito doída. Uhum. Mas eu senti um mover muito mais forte, muito maior, e que não me cabia mais naquele lugar, naquele cenário, naquela situação. Uhum. Eu simplesmente não deu, paralisei. E aí Uhum. eu falei, bom, é isso, né? Conversando com o marido e tal, rompi aquele mundo anterior que eu vivia antes da chegada da Gabriela. Uhum. E aí se refazer, né, com um monte de hormônio no puerpério ainda, Não né? é Porque o fácil. puerpério, esse negócio de falar que são 40 dias, Verdade, minha né? amiga, Não é, né? Isso é não é muito bem mais tempo. assim, não funciona muito bem, sabe? E eu acho, e uma coisa importante que eu acho legal falar para as pessoas é essa questão de tempo para qualquer coisa. Cada um tem o seu. Tipo, então não adianta você, marcar, por exemplo, a questão do puerpério para maternidade. Ah, são 40 dias. Isso. Cara, não, pode ser que para você seja tipo meses, É. sabe? E para outra pessoa fala, não, foi 40 dias mesmo, você acredita? Sabe? Sim. E beleza. Então, assim, é muito. Por isso que é a importância do autoconhecimento. Sabe? De você olhar e falar assim, cara, eu estou passando por um processo que eu preciso me respeitar. Puerpério é um deles, mas tem tantos outros que a gente vive, sabe? Então, como é importante, né? E aí, como que foi lidar É. com isso aí pra você? É, é muito intenso, né? E porque eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha vida, na Uhum. minha estrutura. Sim. E eu já vinha, né, estudando antes mesmo de engravidar, Uhum. porque eu fiquei 5 anos tentando engravidar. Isso é um papo para um outro podcast. Fica a dica para as tentantes, como que é essa vida, Sim. né, Muito esse legal esse tema. sofrimento, Uhum. né? Enfim, então eu vivi uma espera muito longa. Uhum. E as amigas, né, engravidando, porque para quem tá tentando, brota criança. Não sei, elas brotam. Puf, É que nem quando criança, você tira criança. alguma coisa da sua vida. Não vou comer chocolate. Aparece oferta, né, de chocolate. Você fala, Gente, Deus. sabe o filme lá, né? Chovendo hambúrguer, chove o chocolate. Você fala, socorro, né? E chovia criança na minha vida. Entendeu? Era isso, basicamente. Então, eu comecei a me ver num lugar de querer entender a realidade que essas amigas estavam vivendo com essas crianças pequenas Tá. e os desafios que elas experimentavam, que ia totalmente em desencontro com aquilo que eu tinha na minha cabeça, que era o que eu havia recebido. E Aham, que aham. depois eu nomeei, estudando, que era uma educação autoritária. Uhum. Ponto. Mas por quê? Porque eram as ferramentas que os meus pais, especialmente minha mãe, tinha Naquele na momento. época. Uhum. Entendeu? Era o direcionamento que entendia o melhor para ser dado, Uhum. e assim foi. Uhum. Só que eu enraizei isso, porque a gente oferece geralmente aquilo que a gente recebeu. E vai passando, né? E aí eu comecei a ver essas amigas numa outra coisa, num movimento diferente. E aí eu entrei no discurso Uhum. que é comum, senso comum de vai dar tapa na sua cara. Olha o que você está fazendo, você está deixando, daqui a pouco, esta criança vai virar isso e aquilo, um monstro, porque não estava sendo autoritária, aquela linha dura e rígida e tal. Falei, gente, mas eu vou perder as amizades, porque eu preciso entender o que, Uhum.
que está rolando nesse universo? E aí eu fui e comecei a estudar. Isso já tem mais de 3 anos. E sobre desenvolvimento infantil, infância, e várias teorias, né? Disciplina positiva, Montessori, Waldorf, várias linhas eu comecei a tomar conhecimento. E me despertou muito, que eu falei, uau, não é simples assim. A gente precisa ter conhecimento para maternar, para educar um filho. Não é só intuição, porque eu tinha essa ideia da intuição. Vai bater a mãe em mim aqui e eu vou seguir minha vida. Que é natural, que é o que a gente recebeu, né? Imagina, as nossas mães não tiveram treinamento de mãe, não tinha essa quantidade de referência para se estudar a respeito de nada. Justamente. Então, eu fui percebendo que, cara, só com a intuição... E cada vez mais vai ficando mais desafiador, gente. As crianças antes demoravam dias para abrir os olhos. Isso pode ver relato das nossas avós, das nossas mães. Agora, gente, é outro negócio. Tá diferente, ponto final. Diferente. Isso é um mistério que não cabe a gente ficar aqui. Tá diferente, né? E é um desafio posto para nós. Cabe a gente lidar com isso. Vamos desatar esse nó, entendeu? Vamos dar o nosso jeito, porque tá diferente. Então, não adianta a gente usar ferramentas antigas para algo novo. Não vai, a conta não fecha. E aí, eu comecei a despertar muito para isso. Eu falei, gente, isso é sério. A gente precisa entender que é necessário. Pai e mãe precisam estudar para ser pai e mãe. Esse negócio só intuição é uma furada e vai gerar... filhos aí, adolescentes e futuros adultos aí problemáticos para a sociedade, para o mundo. Tem consequência. Então, e aí? Né? E aí, cara, quando eu me vi nesse lugar do pós, né, maternidade, né, de romper com o meu trabalho antigo e tal, eu falei, cara, né, eu encontrei ali uma formação, uma pós-graduação sobre desenvolvimento infantil integrativo. Eu falei, cara, tá aí. Tá aí, porque aí eu faço uma coisa, e aí ali na grade tinha tudo que eu acreditava, né? Que eu quero levar, né? Nessa nova fase que eu estou. E fiz a formação, foi maravilhoso. Nossa, só que eu comecei a despertar para outra coisa. Que as mães, elas... para acessarem verdadeiramente essas ferramentas que elas vão adquirindo, né, essas ferramentas teóricas, né, da teoria, elas precisam estar bem. Sim. É o pressuposto. Senão não absorve nada. Se não tá bem, esquece. Esquece, você não acessa isso, você simplesmente esquece, porque você tá tão mergulhada em questões que você não olhou para dentro, sabe? Que você não organizou antes, que não vai valer de nada ter conhecimento de teorias. Que vai ficar só no conhecimento, não na prática. Vai ficar só no conhecimento. Ela não vai conseguir colocar aquilo na prática, porque ela é tomada na hora do vamos ver. Pelo caos. Você entende? Quando você não está organizada emocionalmente, quando você não está com ali o seu... no equilíbrio da mente, do espírito, do corpo físico, você é engolida pelo momento que te desestabiliza. Sim, porque é uma quebra. Eu falo que eu entendo o processo de maternidade como uma total metamorfose. Tipo, você não é mais a pessoa que você era antes. Fim, acabou aquela pessoa. É um luto. É um luto, porque você se desapega daquela pessoa inicial e começa a ser outra pessoa dali pra frente. Acabou, sabe? Lógico que assim, a pessoa que você é aqui é consequência de tudo que você construiu no passado. Sim. Mas não adianta, né? Às vezes as pessoas têm essa falsa impressão que seria possível. Não, eu vou ter o filho, aí vai ter um momento que eu cuido, e depois é vida normal, entendeu? Só que não tem como você voltar a ser quem você era depois de você passar por isso. Não tem como. Simples assim. Simples assim. Não vai. Não rola, gente. Não adianta você ficar enxugando gelo. Você enxugar gelo não tem efetividade você ficar nesse movimento. Aceita.
E a aceitação, gente, é dolorida pra caramba. É tão complexo quanto o processo também de transição de carreira, que você rompe. Você rompe com você em vários aspectos, sabe? Vários. E por isso que eu acho tão interessante a sua história, Angela. Por quê? Porque você rompeu tudo junto, entendeu? Eu não rompi tudo junto. Eu rompi separado, Entendi. sabe? Eu rompi transição de carreira. Aí, rompi agora maternidade, entendeu? Tipo, Sim. foram processos, sabe? Sim. E eu acho muito intenso você romper tudo junto, e isso demonstra toda a sua força, sabe? De entender e lidar. Que eu acho muito importante que as pessoas escutem isso, por quê? Porque tem um monte de mulher que rompe exatamente como você rompeu, porque morreu uma pessoa, nasce outra. Né? Sim, Tipo, sim. morreu uma Ângela aqui, que nasceu aqui, que começou a se questionar de várias coisas que ela já estava estudando. E aí você fala, meu, não faz mais sentido. Só que o não faz mais sentido vem cheio de coisas, assim, sabe? Que é o que você falou, de, cara, romper com questões do passado, romper com questões relacionadas à sua família. E Envolve existe uma tanta força coisa. intensa e uma energia muito forte para saber lidar com isso. Muito forte. Realmente é uma ramificação de que você vai, toque, toque, toque. Não é só um. Não. Tem vários pontos aqui. Então, isso é um processo muito desafiador e é um renascer mesmo, sabe? Uhum. É um renascer. E assim, tudo isso, e eu acredito profundamente que a nossa dor tem a ver com o nosso propósito, com o que a gente precisa realmente fazer aqui, sabe? E eu não consigo voltar. Ah, Uhum. teria como eu trabalhar, né, como advogada? Minha profissão me permite algumas possibilidades. Sim. Mas não é isso que queima no meu coração, não é isso que me movimenta, né? Apesar de toda a dificuldade de construir algo novo, né? Mas é nesse lugar que eu sou chamada. Sim. E eu tô obedecendo meu coração. E que você viu possibilidade. E aquela coisa, quando você vê, aí não tem É. mais como desver. Entendeu? Você viu. Exatamente. Exatamente, porque parece clichê, parece algo que, já se fala, mas infelizmente não é. É uma realidade, né, dessas mulheres que eu vejo uma dor muito forte. A mulher, ela tem, né, graças a Deus as mulheres estão atentas, os pais, né, de Uhum. maneira geral, a entender, né, porque o desafio tá tão grande, tá tão desafiador educar um filho, que, cara, não, busca-se, eles estão buscando. Só que o que acontece? E aí eu tenho visto até nos atendimentos que eu tenho feito. Uhum. O que acontece? Na hora de colocar a teoria na prática, acontece aquilo que a gente estava dizendo, Tá. eu tô tão exausta da minha vida, da minha rotina. Eu tô tão exausta de não olhar para mim, eu tô tão exausta, questões individuais, pessoais, que, cara, que na hora que eu tô ali, no olho do furacão, com todas essas questões minhas, eu não consigo colocar em prática, e aí só aumenta a frustração, porque eu sei o que deveria ser feito. Exato. E eu não consigo fazer, e aquilo vira uma bola de neve. E o que muitas têm feito? Cara, tá muito difícil. Deixa na escola mais tempo possível. Uhum. Porque eu não dou conta. Uhum. Então, quanto mais tempo longe de mim, melhor. Porque eu me estresso menos e sou uma má influência. As mães estão achando isso, que elas estão sendo ruins para os próprios filhos. Por conta do estresse, por conta, né? E às vezes fazem coisas, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa tá desgastada, trabalho, estresse, tal, a casa às vezes tá uma zona, aí dá um grito com o filho, né? E aí se Exatamente. magoa. Fala, pô, cara, olha o que eu fiz, Nossa, uma sabe? consciência pesadíssima. Aí fala, vou mandar pra fora, porque pelo menos aí eu não grito. Porque pelo menos aí, tipo, sabe? Eu tenho não vou silêncio. estar exposta a essa situação. Sim. Eu diminuo Aham. esses Sim. cenários de Sim. descontrole. Sim. Tá entendendo? Porque eu estou descontrolada. Eu já sei que eu não tô legal. E eu vou diminuir isso. Então, diminuir de que forma? Deixa pra fora. De algum jeito. Longe de mim. Cara, que tiro no pé.
Filho precisa de mãe. Não adianta, pode vir falar a teoria mais moderna do mundo. Desculpa. Vem mostrar número que filho que fica longe de mãe é o ser mais feliz depois, que quando na adolescência, nossa, ficou super bem resolvido, cresceu longe de mãe. Desculpa, isso não é real. Tá bom? Então, vamos assumir esse lugar. Tomar posse desse lugar e entender, se respeitando, entendendo o que eu posso para efetivamente exercer o meu papel, que é o mais importante papel que eu tenho para desempenhar. Porque uma mãe que não tem sucesso nesse papel, ela não tem sucesso em qualquer outra área da vida dela. Ela pode ser a top das galáxias em qualquer outra coisa. Se ela fracassar, se ela falir nesse projeto, mãe, acabou. Ela nunca vai se perdoar. Acabou essa mulher, essa vida, acabou. Ela nunca vai se perdoar, é verdade, cara. E tem muitos casos, cara. A gente conhece um caso de uma adolescente, né, que se suicidou, lembra? Horrível. Sabe? E, pô, horrível. A vida, né, que esse menino tinha era... Estudava no melhor colégio, viagem pra todos os lugares, tipo, depois eu fiquei sabendo, né, que a mãe dele falou, pô, a última vez que viajou foi pro lugar que ele mais queria, que era a África do Sul, sabe? E assim, o moleque tinha tudo, aspas. E aí, do nada, com 15 anos, você pula de uma janela e se mata. Aline, me diz. Imagina, assim, a mãe, que é o que você falou. Acabou. Tipo, sabe? Infelizmente, é lógico que ela continua sobrevivendo. Mas ela nunca vai entender. Ela nunca vai, tipo, sabe? Ela vai olhar e vai falar, meu, onde que foi que eu errei? Ela vai se culpar. E eu não digo que ela tem que ficar nesse lugar de culpa. Exato, não. Mas que provavelmente, numa autoanálise, verifica-se pontos ali. Que existiu ali essa ausência dessa conexão, dessa fusão emocional, porque geralmente quando isso acontece, fala assim, mas eu não vi nada. Tava tudo bem. Tava tudo bem. Mas a gente só consegue enxergar coisas assim na medida que nós temos uma intimidade. É verdade. Aline, Concordo. É só a gente olhar como era antigamente. Quando o filho entrava dentro de casa, alguma coisa, essa mãe que exercia esse papel... Vai, o que aconteceu? O que aconteceu? Vai, fala. Mãe, solta... O que aconteceu? E às vezes você não queria contar, né? Você falava, puta, eu chegava em casa, às vezes não queria contar. Eu ficava pé da vida. Eu já subia rápido pro quarto, minha mãe vinha atrás. O que foi que aconteceu? Nada, mãe. E, meu, eu falava, como que ela sabe? Gente, que medo, bruxa. Tipo, sabe? Não quer Bruxa, falar. me deixa. E era isso, é conexão, cara. Conexão, Li. Agora pode observar, na nossa geração, as mães aí recém... É muito raro a gente observar uma cena dessa. Porque tá todo mundo longe de filho, todo mundo muito atarefado e muito cansado. Ninguém tá olhando verdadeiramente nos olhos, sentindo o cheiro de filho. Ali, olhando com atenção, com intensidade, com conexão, com fusão. Não tem. Tá muito escasso. Então, não dá para fugir. Isso é um papel, isso é um lugar que não dá para fugir. Nós, mães, né, a gente precisa estar atentas sempre para assim, eu estou cansada, eu estou exausta, mas não é fugindo daqui que eu vou resolver a situação. E eu não estou dizendo, tá, gente? Isso é uma coisa... às vezes no meu discurso pode parecer que eu estou dizendo saiam todas do seu trabalho. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou, jamais, não é sobre isso. Mas é sobre você estar intencionalmente nesse papel de mãe. E se der para ajustar alguma coisa em relação ao seu trabalho, se você trabalha 10 horas, 12 horas por dia, e você puder olhar para isso, e eu acredito que sempre pode, tá? Eu acho que esse negócio é impossível. Não, cara, tudo é possível. Você pode dar vários direcionamentos para sua vida. Sim. Tô falando pra você ficar em casa tempo integral cuidando do seu filho, como eu fiz hoje, né? Foi uma escolha, mas não é esse o chamado. O chamado é para que você perceba a importância, né? Que tenha esse despertar de que não dá para fugir desse lugar, desse papel. Quanto mais você foge, é pior, porque daí o tempo passa e é cada vez mais difícil resgatar
Não dê esse tiro no pé. Não dê esse tiro no pé. Então, é esse convite, esse chamado, sabe? Mas com muito carinho, muita misericórdia para essa mãe, para essa mulher que a gente precisa ter. E aí vem a coisa do cuidado, né? Esse autocuidado, né? Porque a gente tem que ter conversas e um cuidado diário nesse nosso bem-estar. Porque a gente só cuida do outro na medida que a gente está bem cuidado. Exato. Ninguém dá aquilo que não tem. Perfeito. Concordo. Não tem como, não dá. Não dá, a conta não fecha, você não consegue. Então, é preciso trazer isso para a consciência o tempo inteiro. Tira do senso comum, da ideia, do mundo das ideias. Traz para a realidade e executa esse autocuidado, esse bem-estar, para que você bem possa cuidar do outro que precisa de você. Né? Então, é lá. Exercício físico, não vou cansar. É o que me salvou de depressão nesse processo. Isso é muito sério. Você libera hormônios que da alegria te favorecem para sair de qualquer buraco. Muda o seu estado de espírito. Não tem como falar que não. Não tem como falar. É só você entrar, fazer, tipo, que seja meia hora de exercício. Você sai diferente. Fim, acabou. Não tem. Não tem, é incontestável. Incontestável, exatamente. Isso é uma realidade. Então, a gente precisa, esse bem-estar passa por aí. E aí, consequentemente, um físico melhorado da mulher, esse bem-estar aumenta. Aí aumenta a autoestima. Tô bonitona, tô me sentindo, né? Tô me reconhecendo, Sim. Porque o corpo muda tanto que é difícil se reconhecer novamente nesse lugar. Claro, então, eu estou me reconhecendo novamente, porque, né, essa atividade física, lentamente ou rapidamente, vai te favorecer e vai te levar para esse lugar. Não tem, é matemático isso daí, entendeu? Vai. Fatalmente, se você mantiver uma constância. Então, te traz isso. É cuidar da saúde física de exames médicos. Isso também a mulherada tá deixando de lado. Nossa, é impressionante. Isso é impressionante mesmo. Eu fico passada. Antigamente, as mulheres se cuidavam tanto. Sim. Tanto que a longevidade da mulher é maior por conta disso. Né? Pois é. Agora, tipo, você vê quantas mentoradas eu tenho que pôr na meta delas de ir fazer os exames. Olha lá. Isso é muito sério. E eu falo por mim, Aline. Eu fiquei meses nesse processo, depois do parto, sem ir ao médico. E aí eu fui despertando. Por isso que eu falo, a dor vai nos levando para propósito, para aquilo que a gente... Porque a gente vai despertar e fala, cara, é importantíssimo isso. Sim. Vamos organizar isso, né, nesse corpo físico. A gente está focando aqui no corpo físico, né? E o corpo mental, muitas vezes uma terapia. Cara, vá pôr para fora se você tá ali se sentindo muito isolada, porque a maternidade, principalmente esse início, é muito solitária. Sim. É muito solitária. E acaba, a pessoa se fecha mesmo, né? Porque ela não tem muita opção. Ela tem um momento que ela vai ter que ficar ali com o filho, entendeu? Você tem que ficar. Não tem espaço, sabe? Não tem. É um deserto necessário. Eu acho que toda a construção da maternidade ela é tão bonita que até isso é bem feito, sabe? Verdade. Porque é duro falar, que putz, você fala, caramba, né? Tipo, tem esse momento de deserto, mas é um momento que quantas mães eu já não escutei que falam, pô, foi difícil, né? Tipo, depois você sai na rua, né? Todo mundo fala que, puta, eu tô saindo na rua, que legal, sabe? Mas é um momento de muita conexão com seu filho. É riquíssimo. É tipo, sabe? É difícil. É aquela dualidade que a gente escuta, né? É duríssimo, é difícil, mas é belíssimo. É uma coisa louca, entende? E assim a gente vai sobrevivendo a esse deserto. Sim. Né? Essa mulher antiga que está se reconstruindo e tal. E vai passando por isso. Então, a gente precisa cuidar desse emocional, né? Desse mental. E o espiritual. Cara, querendo ou não, você é uma realidade, a gente é uma realidade espiritual. Sim.
A gente precisa, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. A gente precisa se conectar a isso para que não viremos zumbis vagando nesse mundo vazio. Encare Que é isso. aquela coisa, né? Tipo, ai, tem algum vazio que eu não sei o que é, né? É, um buraco. É um buraco. Eu não sei o que é isso. Não sei explicar. Tá bom, é sua espiritualidade que tá capenga. Vá olhar para isso, vá cuidar disso. E assim, aí... E eu tinha, antes de engravidar, o processo de tentante me desencadeou um episódio de ansiedade. E né, você né, passou, assim, estávamos muito próximas nessa fase. E uma dor física por causa de falta de ar. De parar no hospital e tal, horroroso. Eu tomei por 2 anos o remédio controlado para isso. Muito a contragosto, né? Muito contrariada, por até questão familiar, de bloqueio de, não quero entrar nesse jogo de remédio e tal. E esse processo também de tentante me trouxe essa ansiedade, mas me trouxe um despertar para uma vida natural lá atrás, né? De cosméticos naturais, alimentação mais natural, né? E, enfim, uma vida diferente lá atrás. E aí, bom, passou e quando eu me deparo, eu parei de tomar, depois que a Gabi nasceu, o remédio controlado. Tá bom. Durante a gestação você tomou? Tomei. Tá. Durante a gestação era seguro. Porque tava a gestação com obra, construção de casa, enfim, não me senti melhor não parar. segura, né? Pra manter ali todo mundo vivo. Só que aí, por alguns motivos, eu acabei parando, depois de alguns meses que a Gabi tinha nascido. E um tempo depois, eu fiquei ok. Um tempo depois, começou a voltar a minha ansiedade. E aí, eu me deparei com óleos essenciais. Comecei a ouvir, falar pessoas que eu admiro, que eu tenho uma segurança, né? Que utilizam e tal. E partilhavam os benefícios. Eu falei, cara... não tenho nada a perder, malefício não vai me trazer e eu quero tentar outra forma, não quero voltar pro remédio controlado. E aí eu fui e comecei a utilizar um bem específico e de fato, Aline, até hoje, até agora, mesmo nessa reconstrução toda da minha vida, eu estou equilibrada, apesar de qualquer coisa, sabe? Porque eu estou me cuidando de uma maneira... E a sensação de bem-estar, de saber que eu tô colocando... Não só para isso, porque daí eu mergulhei nisso, né? Eu passei a viver a farmacinha natural que eu falo. Então, eu ando, ao invés de ir com uma necessaire de medicamentos, eu ando com a necessaire com meus olhinhos. Porque para todas as questões da vida que podem me surgir no cotidiano, eu me recorro a eles. Eu não penso no remédio mais alopático da farmácia. Eu penso qual olhinho que pode me ajudar nessa situação. E, cara, e aí, de novo, são realidades. Você acreditando, funciona. Você não acreditando, funciona também. É só quem se permite, quem experimenta, que sabe do que eu tô falando. E eu acho muito importante esse ponto, Ângela, porque assim... a gente sabe que, como você mesmo trouxe, às vezes existe uma necessidade de se tomar remédios sintéticos, que é inquestionável. Enfim, é um caminho que, se você tem indicação médica, você vai lá, você tem que tomar, acabou. Não entendeu? é demonizar, eu falo. Exatamente. Não é demonizar remédio, porque tem momentos, cara, que é indiscutível e salva, e é maravilhoso. A medicina tá aí para isso, né? Justo. E tudo mais. Mas a parte interessante que você falou é quando você abriu essa janela para olhar para o natural, começaram a aparecer coisas que te proporcionaram uma experiência que você se permitiu testar, Isso, exato. sabe? Exato. Porque todo mundo... Por que o remédio, ele funciona tanto também? Porque ele é uma porradona, entendeu? É tipo você tomar... Você tá com dor de cabeça. Você toma um remédio. Sim. Acabou a dor de cabeça. Sim. Ela acaba naquele momento. Quando a gente fala de questões que lidam com uma terapia mais natural, algo que tem uma construção um pouco mais natural fora do sintético, aquilo demora um tempo a mais. E é uma construção, não é uma coisa assim, é um tratamento, sabe? Tipo, é lógico que,
você tá ansiosa, você põe o olhinho ali, vai te dar uma calma, mas o que vai te dar uma calma a longo prazo é você fazer um tratamento recorrente daquela Estilo substância que de você tá vida. usando. É estilo de vida. E aí você vai mudando tudo. É uma coisa que vai levando a outra. Exato. Tem todo um conhecimento, e aí por isso que, assim, tem muita mística por trás de coisas de óleos essenciais. Gente, eu falo por mim. Uhum. Eu achava, gente, o que é esse negócio? A banha do peixe-boi que resolve tudo da vida. Ai, eu tinha morrido de preguiça, admito, total. Eu tinha muito. Eu achava que era uma coisa realmente meio ligada a incenso, a coisa muito hippie. De verdade, era a ideia que eu tinha. Eu tinha muitas crenças em relação a isso. E quando você vai estudar, e aí, de novo, a importância do buscar conhecimento, saia do achismo, vá buscar conhecimento. E aí foi um descortinar, um despertar também para uma outra coisa que tem ciência atrás disso. Só que nós vivemos numa sociedade que é muito movida pela indústria farmacêutica. Tem muitos interesses econômicos muito fortes aí. E que barram a disseminação com violência de produtos eficazes, naturais, que aí a indústria da saúde não é a indústria da doença. Os remédios farmacêuticos, infelizmente, eles são a indústria da doença, porque eles melhoram uma coisa e provavelmente piorarão no uso contínuo, piorarão outras. Algo natural não acontece esse tipo de coisa. Mas é interessante o remédio farmacêutico melhorar uma coisa e piorar outra, porque você mantém esse círculo da doença. Se alimenta, né? Se alimenta. Um círculo sem fim. Por isso que você vê aquelas pessoas que tomam milhares de remédios. Ah, esse aqui é pro estômago, porque o de dor de cabeça me dá dor de estômago, e aí o que me dá dor de estômago faz mal pro intestino, que não sei o que. E aí começa. Você fica nisso. É muito assustador. Tem casos que são, de novo, são importantíssimos, necessários. Mas a gente não precisa para tudo. Ponto final. Então, a gente precisa disseminar esse tipo de mentalidade. Mudar o mindset, né? Mudar essa mentalidade de se permitir outras possibilidades, que não tem nada de místico aí, não. Sim. Que isso é ciência, inclusive, né? E que muitos médicos, com esse despertar para esse olhar da saúde, tá tão grande que muitos médicos estão adeptos à medicina integrativa. Perfeito. E a integrativa aborda o mental, o espiritual e possibilidades naturais. Exato. Eles vão se desprendendo. Isso é cada vez mais uma tendência. E isso cada vez mais, a gente vai cada vez mais ouvir falar. E que bom, que maravilhoso. Né? E que a gente possa aí ser ferramentas, instrumentos para ajudar a disseminar de alguma forma, né? Esse novo jeito de viver, né? Porque eu, com a minha filha pequena, eu passo lá, né, os olhinhos nela, para qualquer questão dela, até para melhorar a imunidade e tudo mais. E eu sinto um prazer grande, porque eu sei que o que eu estou oferecendo a ela é algo que não vai trazer nenhum malefício, muito pelo contrário. Só benefício. Só benefício. Isso é muito legal. É muito angustiante você ficar tendo que, quando necessário, né, que aconteceu já dela, enfim, ter ficado doentinha e teve que tomar antibiótico, não era uma coisa, eu dava com pesar, assim, falava, poxa, que saco ter que dar isso, né? Sim, porque a gente sabe que gera consequências, assim, sabe? Eu lembro que era, na nossa época, né, quando a gente era criança, era moda dar antibiótico, tipo assim, qualquer coisa dá antibiótico. Aí dá antibiótico de novo, aí dá antibiótico. Eu lembro que eu fiquei uma sequência, sabe? Eu me lembro muito disso. Olha. Quando criança, de tomar muito antibiótico, sabe? Porque eu tinha muito problema de rinite, né? Sim. Essas questões respiratórias. E aí eu tinha que tomar um monte hora ou outra eu tava tomando antibiótico. E aí depois, provavelmente, isso me gerou um problema de estômago, sabe? Então, por quê? Porque, cara, por mais que seja pra criança, sabe? É um impacto, sabe? Pra aquela criança forte. É forte. Mata tudo, realmente, sabe? E aí te gera danos, mas... Será que sempre é preciso isso? Exato.
sabe? Será Às que... vezes sim. Porque a questão do antibiótico é que quando se chega no antibiótico, você tá tratando já deu problema, sabe? Já deu o problema. É. Quando você olha para a medicina integrativa, a questão do óleo essencial e tudo mais, a gente está fazendo um olhar prévio para não ter o problema. Exatamente. Para ter menos antibiótico. Para ter menos. Entendeu? Para ter menos remédio. Sabe? Então, é por isso que você falou, e faz todo sentido, de lifestyle. Por quê? Porque óleo essencial, você se alimenta melhor, você faz exercício, você não sei o que, você não sei o que lá. Isso. Automaticamente, você tem uma vida mais saudável. Nossa, que coisa, tem uma vida mais saudável, você fica menos doente. Você fica menos doente, aí a gente volta pra mãe, você fica mais equilibrada, você fica mais disposta, você fica melhor como pessoa, como ser humano, para oferecer o seu melhor, para dar a sua melhor versão. Quando você está verdadeiramente bem, nesse conjunto, nessa integralidade, né? Buscando isso, aí sim você vai exercer com maestria o seu papel. Essa missão que lhe foi confiada, você vai exercer muito bem. E ainda que erros, obviamente, os erros estão aí. E a questão não é buscar perfeição nesse lugar de mãe, mas é verdadeiramente o seu melhor. Sim. E aí é uma paz interior de assim... E aí, né, quando a Gabi caiu da cama, por exemplo, ai, que absurdo, deixou cair da cama. Eu não carrego pesos, porque eu sei verdadeiramente o que eu faço, né, todo o meu movimento é pro melhor. Então, não cabe culpa, não cabe, não tem esse espaço, leve, né? Fica leve. Então, eu acho que isso não tem preço, você olhar para trás, né, quando essa missão, que nunca vai se encerrar, mas ela vai diminuir de espaço, o tamanho dela, né, vai diminuindo, porque, né, a tendência é que você vá equalizando ali as relações, você ter uma paz no coração de que verdadeiramente, parar de se enganar, de fingir, verdadeiramente você deu o seu melhor e fez tudo o que estava ao seu alcance para que você formasse esse ser humano e o deixasse aí para o mundo. Voar da melhor forma possível. Exatamente. Para ele ser aquilo que ele foi chamado a ser aqui. Muito bom. E agora, a gente tem um momento, um quadro no nosso podcast, que eu chamo de bate-bola, jogo rápido. Uma coisa meio Marília Gabriela, Socorro! Assim, mas as CAPs vão te ajudar. Ai, então, fica com as CAPs. Camp, vou te agradar. Queridos. Como é que vai funcionar? Eu vou te fazer algumas perguntas. E aí, tipo, é ping-pong, entendeu? Papum. Sabe? Pode dar uma estendida? Pode, não tem problema também, sabe? Se você quiser explicar algum ponto, sal, não sei o quê. Tá. Pode ficar tranquila, também não é assim. Mas o objetivo é que seja mais bem dinâmico. direto. Isso, exatamente. Então, bora lá. Vamos lá. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira. Eu acho meu marido. Por quê? O Rafa. Porque ele, pra mim, é exemplo de equilíbrio, assim, sabe? Você bem conhece. Uma pessoa que, às vezes, eu falo, sabe gritar? Grita comigo. Porque não é possível. Você fica bravo? Você fica bravo mesmo, sabe? Eu vi ele bravo uma vez na vida. Né? É muito raro isso, né? É realmente uma pessoa... muito espiritualizada. Esse é outro ponto de admiração que eu tenho, que ele me ajuda muito no meu processo de vida como ser humano aqui, né? Então, ele me inspira nas atitudes dele, no dia a dia. Isso é muito legal, isso é muito bom. Top. Algo que te faz acordar todos os dias e seguir, mesmo em dias difíceis. E aí agora, depois de mãe, fica fácil, né? Fica bem clichêzão. Tipo, a Gabi. Cara, mas eu acho que em conjunto com esse propósito maior, assim, desse ser em desenvolvimento. Sim. Que diz respeito a ela, obviamente. Sim. Mas a sociedade. Sem dúvida. Ao mundo que eu tô inserida e ao mundo que que eu vou contribuir de alguma forma para que ela viva depois, porque não adianta eu ficar na minha cerquinha fechada com ela, porque ela vai para a vida, né? Pro mundo. Isso. E que mundo é esse? E o que eu estou fazendo para favorecer que esse mundo, para que ela vá? Exato. É isso que eu acredito
profundamente. Eu tava tendo uma conversa hoje sobre isso, né? Tava num lugar, aí a moça falou, ai, que legal, você tá grávida de gêmeos, não sei o quê, tarará, né? Aquela coisa, né? É. Aí ela falou, pô, eu fico bem. E ela tava com casamento marcado, tava com casamento marcado, né? Vai casar no final do mês. Eu falei, pô, que legal, casar é muito demais, né? Tal. E aí ela falou, pô, eu tenho vontade de ter filhos, mas eu tava numa discussão com meu noivo exatamente sobre isso. A gente tá num mundo tão maluco, né? Tipo, você pôr filhos no mundo, tal, aquela discussão. Eu falei pra ela, então, cara, eu te trago uma reflexão sobre isso. É, se várias pessoas boas tiverem filhos e colocarem esses filhos no mundo, é aí que vem a grande mudança, sabe? E aí a gente dissemina essa galera, entendeu? É isso. É sobre isso. É isso. Então, que é exatamente sobre o que você falou. Tipo, a Gabi não vai ficar numa cerquinha. Não é pra isso que ela veio pra cá, sabe? Claro. E você como mãe, o Rafa como pai e tudo mais, vão dar todo o impulso e as informações que ela precisa pra ser melhor que vocês, sabe? Esse é o desafio. Esse é o desafio. E por que que o mundo tá mal? Porque os bons não fazem o que tem que ser feito, Cacilda. Ficam aí fechadinhos, com medo, acanhados. Pô, aí o mal ganha espaço mesmo, Ganha. caramba. Vamos sair desse lugar. Vamos sair do armário, Cacilda. Uhum. Vamos botar aí o Exato. negócio pra acontecer. Real. É. Vamos lá, próxima. Um mantra, uma frase. Eita. Eu vou replicar uma frase. Putz, agora você me deu dúvida. Uma que é minha, que tá Tá. até no meu WhatsApp, e outra que eu ouvi há alguns dias e que tá mexendo profundamente comigo. E agora? Qual frase? A que vier na sua cabeça primeiro. Tipo, Putz, veio primeiro a que eu ouvi esses dias, então. então, essa. Então vai ser essa. Tudo que tu faz, contém tu. Como que tu tá, como que tá tu. Muito bom. Então, tudo que a gente coloca a mão tem um pouco da gente. Uhum. A gente vai deixar ali Uhum. a nossa impressão de alguma forma. E qual é esse pouco que a gente está deixando? Qual é né? O que tem ali nosso? Exato. Você tá bem? O que tá? E aí vai de encontro com tudo que a gente conversou. Sim. Né? Não, sem dúvida. Como que você tá? O que você tá entregando Uhum. para o mundo, para as coisas, para tudo que você se envolve? Uhum. Como que tu tá? Como que tá tu? Muito bom. Adorei. Adorei, nunca tinha escutado. É, Muito bom. legal. Aí essa é assim, ó. Vamos lá. Essa às vezes emociona algumas pessoas. Ai, Jesus. Se você pudesse, se a Ângela de agora pudesse mandar um recado pra Ângela lá de trás. Só que a Ângela, é que fica difícil que eu conheço toda a sua história. Mas a Ângela que tava lá rezando o tercinho, sabe? Aquela Ângela pequenininha. Se ela pudesse falar com aquela Ângela, peguei, né? Aí eu peguei pra matar. Pegou pesadaço agora. O que ela falaria pra aquela Ângela? Puxa. Pegou pesado. Ai, a Ângela de agora. Acho que. Calma que o teu colo não vai faltar. Você pode estar sentindo falta de colo. Mas você não tá só, né? Esse medo todo, ele vai passar e você vai ser colo para muita gente. Boa. Muito bom. Muito bom. Puxado. Segura as capas, elas estão aí pra te dar suporte emocional. Seca, não vou fazer isso não, vai sujar. Cap, tadinha, deixa a Cap bela, deixa ela continuar bela. E pra terminar, uma frase, um pensamento que te remeta a talento. Cara, eu acredito profundamente, e aí vai de encontro com o talento, com o teste, né? Que né, você propôs na mentoria e que fez toda a diferença para minha vida. Eu sempre me recordo e penso nisso. Sozinhos,
a gente não vai a lugar nenhum. O meu talento de maior destaque, né, é o desenvolvimento. E o desenvolvimento, quando você vai ler e estudar, diz respeito muito a isso, né? É desenvolver pessoas, estar com pessoas, caminhar junto, trabalhar em equipe, dividir conhecimento, dividir. Então, eu acredito, e já acreditava, e agora com mais profundidade, assim, de que a gente... E é bíblico, né? Jesus, ele pediu para que de 2 em 2 fossem disseminar a boa nova. Não era Não foi sozinho, sozinho. né? Não é sozinho. A gente não tá aqui para caminhar sozinho, sabe? A gente precisa trazer isso para a consciência e nos unir às pessoas. Parar de achar que é autossuficiente, que se resolve, que sou muito foda, eu sou muito inteligente, sou muito... Não, você não é. Você não é tudo isso. Você tem muitas fragilidades, porque você é humano. Sim. Esse é o princípio. Você é humano, então você tem e você precisa de outras pessoas. Essa é a origem. Então, isso para mim é cada vez mais forte, de estar junto, caminhando junto. Que lindo, bem bonito. Muito bem! Então, chegamos ao final do nosso TalentoCast. Espero que você tenha gostado. Já acabou, é rápido. Nossa. Mas, Ângela, se as pessoas quiserem te procurar, saber mais sobre a sua história, saber sobre óleo essencial, saber sobre essa questão de autocuidado na maternidade, aonde elas te encontram? Lá no meu Insta, né? Que é, claro, né? Constante construção, né? Isso é tudo muito novo para mim, mas agora eu estou começando a iniciar passos mais largos para esse sentido, mas é lá no meu Insta, Ângela Carmo BR, né? E vem novidades por aí. Eu estou iniciando um projeto, a princípio vai ser um workshop, né, em parceria com uma psicóloga, também nessa mesma vibe que eu, e uma pedagoga. Ai, que demais. Que vai agregar a mãe de 3 também, a psicóloga também, mãe recente, nesse processo de metamorfose. A gente está construindo um workshop que vai ser violento no sentido de autoconhecimento e de conhecimentos de diversos níveis, né? Desde neurociências até pontos de desenvolvimento humano-infantil, questões mesmo para a gente sair ali engrandecidos, assim, melhor do que quando entrar. E, né, a doTERRA, eu sou consultora de bem-estar doTERRA, estou com uma equipe de liderança lá muito boa e é um universo que cada vez mais tem me trazido benefícios reais. E é outra coisa que eu quero disseminar e perfeitamente casam, né? As duas, esses 2 braços, eles casam muito bem, né? E qualquer dúvida nesses 2 universos, vamos conversar, porque eu acho que é isso, a vida é uma troca. Vamos trocar, vamos falar, vamos nos ajudar. Muito bom, obrigada, Ângela, foi ótimo. Que alegria, que experiência, que felicidade, obrigada de coração. Imagina. Eu te admiro demais por toda a sua trajetória, né? Agora, então, a gente ainda vai ter mais em comum com a vinda dos gêmeos, que é um presente enorme de Deus, né? E eu tô muito feliz por, de alguma forma, fazer parte, né? E de ser aí uma mentorada sua, de caminhar perto e aprender e crescer com você. Imagina, eu também Alegria. aprendo muito com você. Obrigada por isso. Se você gostou desse podcast e não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, já ativa o sininho que toda semana tem uma conversa incrível como essa para você se inspirar, para você acompanhar e para você também aí se interessar e querer desenvolver seus talentos, seus pontos fortes. Então, se gostou, comenta aqui embaixo, comenta o que você achou da nossa conversa e semana que vem a gente se encontra de novo por aqui. Grande beijo, tchau, tchau!